o Luiz Augusto Campos para fazer uma curta apresentação. Deixa eu ver. Você fala o título. Tá, antes eu quero só tentar abrir o site do ACS para deixar ele já engatilhado. Bom, a internet está funcionando, então isso já é um... Passa aqui, Márcia. Isso. Aqui, ó. O de cima. Ah, já passou. Aqui, ó. Clica aqui. Pode só minimizar e eu vou fazer a apresentação, depois eu vou voltar para cá. Não, ela vai demorar para aparecer, mas ela aparece um dia. Ou não, se não aparecer eu não mostro. Isso. Bom, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, talvez seja necessário falar um pouco de como a gente organizou as mesas. Mais ou menos cada fala vai utilizar, digamos assim, uma dessas grandes bases de dados, né? Tem um certo hibridismo, mas o que eu vou falar aqui é mais ou menos as ideias que a gente tem tido para trabalhar com o Cielo. Eu botei a apresentação como minha, mas tem dedo de quase todo mundo aqui. Eu botei como minha, porque como eu que escrevi, deve ter alguma inconsistência, então estou me responsabilizando por elas. É uma autoria negativa, não é uma autoria positiva. Pode... Márcia sumiu? Cadê a Márcia? Bom, isso daqui, na verdade, é uma repetição sobre o que eu já falei. Tem a ver, só resumindo para retomar, com o fato de que a gente tem hoje muita informação, muito dado gerado. Esses dados, no Brasil, em grande medida, estão em bases open source, de acesso aberto, mas uma impressão do ACS e talvez generalizada é de que o acesso e o processamento dessas informações ainda está longe de ser intuitivo da perspectiva de um cientista social de pós-graduação, mas também nível de graduação, de um professor, etc. e tal. Eu estou citando aqui alguns exemplos de ferramentas, em sua maioria não brasileiras, estrangeiras, que, por exemplo, vêm ajudando isso com bases de dados internacionais. Algumas podem ser utilizadas com bases de dados brasileiras, mas ainda muito poucas. Por exemplo, a Open Syllabus, essa organização das ementas, digamos assim. O VozViewer, que é uma ferramenta de produção de redes a partir de referências bibliográficas, é uma coisa super interessante, o Marcelo trabalha muito com isso, que basicamente você seleciona um número de textos e ele fornece as referências mais citadas naqueles textos de um modo organizado, né? O Adriano também já fez trabalhos com isso, então é uma ferramenta que ajuda a gente a se localizar em novos campos ou nos nossos próprios campos, etc. Aqui tem o Periódicos CAPES, que eu considero uma das melhores ferramentas de busca de artigos disponível no mundo. O Periódicos CAPES dá acesso a muitas bases, poucas ferramentas, e é triste saber que o Periódicos CAPES é tão pouco utilizado em relação ao seu potencial. Isso é uma bronca que eu dou nos meus alunos, mas, enfim, acho que também, infelizmente, é uma bronca generalizada para muitos colegas também. Assim, o Periódicos CAPES unifica a maior parte das bases de indexação de artigos disponíveis em diferentes países. Então, é a exceção brasileira aqui em termos de base de processamento de informações acadêmicas. E um último serviço, sobre o qual, na verdade, serve de ensejo para o que eu vou falar depois, tem a ver com os mecanismos de organização de temas, áreas e índices de palavra-chave de determinadas áreas acadêmicas. Por que isso é importante? De modo geral, nas ciências sociais, mas em outras áreas também no Brasil, a gente normalmente toma a indexação temática de um determinado trabalho ou texto, ou a palavra-chave que a gente vai adicionar a um determinado texto, como aquilo que fica por último, logo antes do artigo ser publicado, aí o editor, ou então antes da tese ser indexada na biblioteca, aí você inventa ali umas palavras-chave, inventa ali um tema, e aquilo fica valendo. O sentido desses instrumentos, que parece um pouco banais, é, na verdade, uma indexação da informação que facilite uma busca posterior. Então, muitas áreas, por exemplo, têm índices de áreas temáticas, índices de palavra-chave, que muitas vezes, nas ciências humanas, são vistos como camisas de força. Não, eu estou fazendo um trabalho muito diferente que não se encaixa em nenhum índice, nenhum tema desse índice temático, não tem nenhuma palavra-chave que dê conta disso. Mas, a rigor, se a gente está falando de indexação da informação para uma busca posterior, aquilo tem que estar conectado a algo pré-existente.
Então, mais do que um termo, um conceito que caracterize plenamente a idiosincrasia de uma tese, de um artigo, etc., isso tem a ver com retomada e busca de informações. O que, só para dar o nome, estou falando aqui do GEL, que é a classificação na economia de temáticas na economia, que é uma classificação super complexa, com várias temáticas, elas se dividem em subtemáticas, e depois você tem palavras-chave correspondentes a cada uma das temáticas, etc. Se a gente pensar, por exemplo, na divisão de áreas da área de sociologia no CNPq, é uma coisa horrível, né? Você tem assim, sociologia do conhecimento, sociologia rural, e quase tudo entra em outras sociologias específicas. Isso em termos de organização da informação, mas também em termos de processamento no momento da avaliação ou no momento da definição de pareceristas, é um verdadeiro inferno. Então, o que eu vou apresentar aqui é algumas ferramentas que a gente está desenvolvendo para ajudar a contribuir para sanar essa lacuna de organização das informações em ciências sociais. Vamos lá, acho que pode passar. Eu vou falar de duas coisas que estão incluídas nesse projeto CITAS, que vai trabalhar basicamente com a produção das ciências sociais a partir de duas informações brutas. Uma informação é o léxico utilizado nesses textos, então usar o texto e esses léxicos como uma forma de organização da produção acadêmica no Brasil, e as referências bibliográficas. Então eu vou apresentar mais ou menos coisas que a gente tem desenvolvido nesse sentido. A primeira delas tem a ver com uma proposta mais metodológica de indexação temática para a sociologia. Eu vou apresentar algum resultado dessa proposta de indexação temática, mas o que eu acho que importa não é tanto o resultado do que a gente fez, mas utilizar uma determinada técnica de identificação de temas como algo potencialmente válido para a organização temática da sociologia. Ou seja, o que importa mais aqui é o modo como isso é feito, do que propriamente os resultados que eu vou apresentar, que ainda são muito preliminares. E depois eu vou falar um pouco disso em relação à rede de referências que a gente vai colocar, que já está no site do ACS, e que, se Deus Todo-Poderoso quiser, a gente vai poder mostrar aqui como ela funciona daqui a pouco. Pode passar. Bom, o que a gente está propondo? Basicamente, o que eu vou apresentar aqui é, numa tradução livre, o que a gente chama de modelagem de tópicos. Sempre quando a gente fala em organização temática, a gente está falando de uma divisão de áreas que suscita inúmeros debates. Então, eu posso sugerir como um tópico, por exemplo, importante na sociologia, relacionado com as minhas pesquisas, que são pesquisas sobre raça e gênero. Com razão, meus colegas da área podem dizer assim: você juntar pesquisas de raça e gênero num só tópico é ignorar as idiosincrasias de áreas e de temáticas que têm elementos particulares que devem ser respeitados. Ou seja, essas questões sempre aparecem. Por outro lado, e dito isso, você tem mecanismos e rotinas técnicas que ajudam a reorganizar essas áreas de modo razoavelmente independente de classificações ad hoc, feitas, por exemplo, por um gestor ou por uma associação, etc., etc. Ao mesmo tempo, a gente nunca vai conseguir conferir a esses métodos ou trabalhar com os resultados deles como se fossem determinantes. Você tem sempre um lado de interpretação de cada área que é eminentemente humano. Né? Ou seja, às vezes essa origem física e biológica do sistema de gestão da avaliação sobre a qual o Luiz Fernandes falou, dá a impressão de que esses métodos vão resolver todos os nossos problemas, sem que tenha alguém dizendo ali, olha, não é bem assim. A modelagem de tópicos faz basicamente esse agrupamento de textos, de volumes de textos, que aqui no caso eu vou trabalhar com artigos do Cielo, mas daqui a pouco a gente fala mais disso, em determinadas temáticas, mas ela não fornece o nome dessas temáticas. O que ela indica é que existem similaridades léxicas entre determinados conjuntos de textos. Se essas similaridades léxicas são significantes, se elas são reais, se elas são pertinentes, e o que elas dizem, isso é um ser humano que tem que dizer.
Então, eu vou mostrar passo a passo como isso funciona e o resultado, mas o que eu quero enfatizar é que é um tipo de metodologia eminentemente sociológica, no sentido genérico do termo, que serve, não acredito apenas para as ciências sociais, mas para todas as ciências. E também, retomando o ponto do Luiz Fernandes, o que talvez esteja em jogo é que a cienciometria não é uma área da física e não é uma área da biologia. É uma área das ciências humanas. Me parece que ciência é algo produzido por seres humanos. Não conheço ainda, pode ser por ignorância, um computador que produza artigos acadêmicos e descobertas. Talvez a China... Ciências humanas e ciências desumanas. E ciências desumanas, exatamente. Mas, enfim. Então, eu acho que é uma proposta extensível para as outras ciências, para a produção de outras ciências. Evidentemente, é algo que depende de texto. Tem ciências muito pouco textuais, digamos assim, ou menos textuais, mais matemáticas do que as nossas, mas, enfim. Então, eu aplico esse método, a gente aplica esse método a um corpus de textos. Que corpus é esse? Como eu estou tentando fazer uma classificação temática da sociologia, e a escolha da sociologia reflete um lugar mais confortável, eu preciso selecionar um corpus que represente minimamente a variabilidade dessa área. Que corpus é esse? Os principais periódicos da área de sociologia, que eu estou trabalhando aqui via Qualis, com todos os problemas que isso pode suscitar, mas é um atalho. Que periódicos são esses? Periódicos multitemáticos. Eu não posso colocar ali um periódico dedicado a um tema, porque isso enviesa um pouco a análise. Então, periódicos feministas, por exemplo, são muito importantes na sociologia. Cadernos Pagu, revistas de estudos feministas, mas eles dariam uma classificação temática que diria mais dos temas dos estudos feministas do que da área de sociologia. Enfim, vários outros periódicos têm uma tendência. Bom, periódicos da sociologia e disponíveis no Cielo. Essa análise que eu vou apresentar para vocês, depois eu vou apresentar uma outra análise com uma base de dados mais recente. Mas ela utiliza todos os abstracts disponíveis no Cielo com essas características, publicados entre 2003 e 2013. O recorte foi escolhido também por razões práticas. 2003 é o ano em que a maioria desses periódicos tem abstracts disponíveis. Eu não vou trabalhar com resumos em português, porque a metodologia funciona um pouco mal com o português ainda. Existem algoritmos que estão trabalhando o português, mas, enfim, funciona melhor com o inglês. E também por um detalhe curioso. Todas as revistas disponibilizam abstracts em inglês dos seus textos. Nem todas disponibilizam ou disponibilizavam resumos em português para os seus textos. Então, curioso. Enfim, a gente pode discutir por que isso ocorre. Mas, Marcelo, obrigado. Eu não vou falar muito dos detalhes técnicos da modelagem de tópicos, por isso eu trouxe um videozinho aqui que eu acho que indica bem como é que ela funciona. Ela funciona de um modo razoavelmente simples. Eu tenho um determinado corpus de textos. Esse corpo de textos tem uma determinada quantidade de documentos. Então, documento 0, 1, 2, 3... estão aqui representados na coluna. E esses documentos têm densidades terminológicas distintas. Eu tenho aqui, por exemplo, o termo air, em inglês, sei lá. No documento 1, a densidade é média, no documento 0, a densidade é média, no documento 1 é pequena, no documento 6 um pouco maior, e etc. E aqui eu tenho vários outros termos que estão muito presentes nesse corpus, digamos assim. O que a modelagem de tópicos faz é organizar essas similaridades léxicas em temas. Então, eu acho que tem como dar um play, Marcela, ou só dar um espaço, vamos ver se ele roda. Não, tem que voltar. Tenta passar o mouse aqui em cima, ver se ele vai... isso. Não vai ser nenhum filme da Disney, é só algo bem simples. O que ele faz é organizar esses documentos, primeiro de acordo com a similaridade das palavras, e depois de acordo com a similaridade dos documentos. O que a gente tem aqui? Provavelmente, esses documentos pertencem ao mesmo tópico, esses daqui pertencem ao mesmo tópico, e assim sucessivamente. O que é importante? Quantidade de tópicos, quem define sou eu, de modo arbitrário. Então, não é uma técnica, assim, não é o computador perfeito que você vai botar a base do Cielo e ele vai dizer assim, sociologia da raça, sociologia do gênero, sociologia, etc. Quantidade de tópicos, eu vou definindo e vou avaliando se os tópicos que a modelagem me fornece são pertinentes ou não. Segundo, ele não define os tópicos, ele fornece clusters, grupos de documentos,
e diz os termos mais recorrentes naquele cluster de documentos. Então eu tenho que ler esses termos e classificar esses tópicos para saber se eles são, primeiro, legítimos e, segundo, sobre o que eles são. Então, pode passar, Marcelo, mais um. Pegando aquela base de dados, ou seja, aqueles textos do Cielo, aplicando a modelagem de tópicos, eu tenho essa saída. Eu pedi 12 tópicos, depois eu posso falar por quê. E eu tenho esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos recorrentes em cada tópico. O que eu tenho aqui é tópico 1. Eu não sei qual é o tópico 1. Ele dividiu a base em 12 partes aleatórias. Mas eu sei que o tópico 1 tem algumas palavras recorrentes, como em inglês, né, radicais em inglês, porque é preciso isolar os radicais também, os lemas. Classe, educação, desigualdade, escola, efeito, família. E aí eu chuto. Provavelmente isso é algo a ver com desigualdade, estratificação, etc. O segundo tópico é ciência, conhecimento, metodologia, visão, gerar, enfim, identificação. Provavelmente algo a ver com metodologia, algo a ver com estudos de ciência, etc. Só para não cansar muito vocês, a gente tem aqui teoria, conceito, crítica, teorético, empírico, conceitual. Provavelmente algo a ver com teoria social. Essa classificação, de novo, é importante frisar isso, tem que ser feita por um ser humano. Outro ser humano pode chegar e dizer assim, isso não faz o menor sentido. O que importa também é que eu, depois de fazer essa classificação, eu posso analisar os textos que foram classificados nesses tópicos. Então eu posso pegar o artigo 1, que está nessa base, o Abstract 1, e perguntar, ele foi classificado em qual tópico? Tópico 7. E eu posso avaliar se essa classificação foi pertinente ou não. Mais um, Marcelo. Isso é basicamente o resultado dessa classificação. Então, nós temos 12 tópicos referentes a essa base: desigualdades, conhecimento, teoria, sociologia urbana, movimentos sociais, religião, economia, trabalho, ambiente, meio ambiente, cultura, intelectuais, política e violência e criminalidade. É uma classificação que tem um grau elevado de arbitrariedade, mas também tem um grau substantivo de legitimidade ou de pertinência em relação a esses dados. O que se pode fazer com isso? Se pode fazer muitas coisas. Primeiro, uma coisa básica, que é uma reclassificação temática das áreas do CNPq, na CAPES, etc. Segundo, você tem aqui o início de um índice de palavra-chave, que pode ser utilizado para novos trabalhos serem incluídos nessas áreas. E terceiro, você pode produzir análises sociológicas mais substantivas sobre isso. A gente, de certo modo, desenvolveu isso porque, por ocasião do aniversário da Dados, que é a revista aqui do IESP, que tem 50 anos de existência, a gente propôs analisar esses 50 anos de produção, algo que demanda muito trabalho. Então a gente analisou isso, utilizou essa modelagem de tópicos para fazer essa análise. Mas, enfim, você pode fazer análises mais substantivas também, como, por exemplo, as vocações de determinados periódicos. Então, cada editor de periódico, e alguns estão presentes aqui, dizem que seus periódicos são... meu periódico é voltado mais para isso, é voltado mais para aquilo, e etc. Em que medida isso se confirma? Será que é? Marcelo, acho que você pode passar. Isso daqui é uma coisa bem banal que eu fiz, que é pegar os periódicos desses artigos e distribuir aqueles temas, aqueles 12 temas, em cada um desses periódicos. Então, o gráfico é um pouco confuso, mas eu acho que a gente pode só olhar as barras maiores, né, digamos assim. Caderno CRH, a barra maior é esse verde amarronzado, trabalho. Caderno CRH é um periódico, de fato, voltado para as questões de trabalho. E a barra azul deu sociologia urbana. Nossa revista, Dados. Aqui tem um branquinho, isso daqui é uma barra, tá? É porque saiu ruim. Amarelo é desigualdades e roxo é textos de política, sociologia política ou textos de política de modo geral. Lua nova, política e teoria social. Enfim. RBCS, por exemplo, há uma maior distribuição temática. Sociedade e Estado, uma maior distribuição temática. Ou seja, são revistas menos concentradas tematicamente nesse período analisado, 2003, 2013. Isso é um exemplo. Eu posso analisar a evolução de temas no tempo. Eu posso analisar quem são os autores citados em cada temática. Enfim. Pode passar.
Um dos objetivos disso, ou ligados a isso, tem a ver com com ferramentas que facilitem levantamentos bibliográficos. Essas ferramentas que facilitam levantamentos bibliográficos, elas dependem dessas classificações temáticas prévias. Afinal, um levantamento bibliográfico é o levantamento de uma bibliografia relacionada a um determinado tema. Qualquer pessoa que tenha feito um departamento bibliográfico, não sei se algum aluno do IESP já fez, mas qualquer pessoa que tenha feito um levantamento bibliográfico sabe que essa definição temática é sempre problemática, né? Você pode definir o tema de diferentes modos. O que a gente pretende é unir, isso ainda não está pronto, mas é unir as análises de referências a esses levantamentos temáticos. Para já disponibilizar alguma coisa, e com um trabalho importante do Marcelo, a gente produziu, isso já vai ficar disponível no site, uma grande rede dos autores mais citados em todas as revistas disponíveis no Cielo, com um recorte temporal um pouco mais amplo. Então, essas são as revistas de ciências sociais do Cielo, hoje, inclusive aquelas descontinuadas. A gente pegou todas elas. Aqui tem Sociologia, Ciência Política e Antropologia, então essa análise é para todas as ciências sociais. Todas as revistas publicadas de 2007 a 2017, que dá um total de 7.500 artigos, mais ou menos, e produziu uma análise de redes dos autores citados nessas revistas. Pode passar. Isso daqui é o resultado. Isso daqui não tem grande, apesar de ser bonito, não é difícil fazer. O Voice Viewer é uma ferramenta super simples de ser utilizada, faz isso de um jeito relativamente fácil. No entanto, isso é um dado estático, né? Você tem esse dado e você pode mostrar isso para uma plateia, todo mundo vai descobrir que Bourdieu é o autor mais citado no Brasil em todas as áreas. Só que isso pode virar diferentes coisas. Por exemplo, uma rede pode ser clusterizada. Então, se vocês perceberem, o VoiceViewer faz uma clusterização das redes que obedece às citações que se acompanham, digamos assim. Quem cita alguém, cita quem também. Quando você fecha esse círculo de citações numa determinada probabilidade, você fecha um cluster. O VoiceViewer colore isso. Então, nós temos aqui um cluster verdinho que tem Foucault, Marilyn Strathern, Deleuze, Lévi-Strauss, Mauss, Adriana Piscitelli, Patrícia Bima, Bruno Latour. Apesar de ser humilde em relação à antropologia, eu chutaria que esse cluster da antropologia, mas depois o Antônio Carlos pode me bater. De uma certa antropologia. Aqui desse lado em azul, não coube tudo aqui, mas a gente tem, por exemplo, Habermas, Honneth, Rosan Vallon, Bobbio, Eli Diniz, Vanderlei Guilherme dos Santos, Merlucci, Terrell. A gente tem aí uma certa ciência política. É curioso que o Habermas esteja aqui desse lado da ciência política. O Rawls está ali. E aqui você tem em amarelo referências que são da sociologia geral e que são, em grande medida, também comuns às outras áreas. Bourdieu, Weber, Elias. E, curiosamente, um cluster onde a gente tem Freire, Florestan Fernandes, Karl Mannheim, Antônio Cândido, Sérgio Miceli. Pensamento social da sociologia virou um outro cluster. O pessoal de pensamento social comemora, não sei porquê. Vocês querem fazer uma nova disciplina, né? Uma nova área na CAPES com um coordenador, pensamento social, etc. O que a gente está propondo e que vai ficar disponível pode passar, na verdade, transformar essa rede numa rede interativa. Então, uma rede onde você pode, por exemplo, pesquisar o autor e saber quem aparece citado com esse autor. Eu rezo para o site ter carregado? Não, né? Tá, então tudo bem. Mas o fato é que isso daqui está no ar, vocês vão poder entrar. Enfim, você tem acesso a diferentes informações sobre o modo como esses autores são citados ao clicar nessa bolinha, inclusive com essa divisão clusterizada, etc. e tal. Acho que pode passar mais um. É isso. Obrigado.
Não, acho que está aqui já. Se você passar o mouse em cima. Fechou? Não. Então vai em documento. Essa apresentação é aquela? A apresentação acesse. Aham. É ali embaixo. Ah. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar um trabalho que é feito por mim, pelo João e pelo Luiz. É o primeiro levantamento que a gente disponibilizou no site do Observatório, já está lá para quem quiser baixar. O título é Raça e Gênero nos Programas de Pós-Graduação nas Ciências Sociais do Brasil. Você pode passar, por favor. Obrigada. E o levantamento ele parte da pergunta de qual é o lugar da igualdade em análise sobre as comunidades científicas no Brasil. O que acontece? A gente andou estudando e lendo um pouco sobre rankings de universidades. E a gente constatou que, basicamente, existiam duas visões sobre esses rankings. Por um lado, nos grandes meios de comunicação, eles são extremamente legitimados, né? Eles estão sempre sendo noticiados como referência para falar que as universidades, a USP é a melhor universidade do Brasil, ou coisas desse tipo. Enquanto, em estudos acadêmicos, mais propriamente na sociologia, os rankings eles costumam ser muito criticados por diversos tipos de aspecto. Principalmente pelas métricas que eles definem para analisar as universidades, que frequentemente se restringem muito a questões quantitativas, como fator de impacto de revistas acadêmicas, que foi um pouco que o Luiz falou no começo da apresentação dele. E aí, a gente observando essas críticas, a gente percebeu que dentro delas, embora elas sejam muito abrangentes e substantivas, nunca existiu uma observação sobre como as comunidades científicas são constituídas no que diz respeito aos grupos sociais que tomam parte nessa formação. E aí a gente pensou em começar a observar isso nas pós-graduações brasileiras, né? Aí a gente pesquisou também propriamente os estudos acadêmicos sobre história de formação das ciências sociais, e aí vão variar muito esses estudos acadêmicos. A ciência política tem uma ênfase que é muito distinta da sociologia e muito menos aberta a observar desigualdades de gênero e principalmente de raça, né? E a antropologia também vai por outro viés, mas o intuito que a gente tem aqui hoje é falar um pouco dessas coisas de maneira conjunta, então eu não vou me centrar muito em cada área. O objetivo da gente, então, nesse trabalho é tentar contribuir para que o debate sobre diversidade nas pós-graduações se torne uma coisa um pouco mais considerada nessas diferentes métricas que a gente tem, tanto internacionalmente quanto no país, para medir a qualidade institucional. E, para isso, a gente observou o perfil dos professores permanentes dos programas de pós-graduação creditados pela CAPES. Você pode mudar, por favor. E aí a metodologia que a gente utilizou é bem simples, né? A gente começou fazendo uma raspagem de dados na plataforma Sucupira, com os dados dos programas de pós-graduação relativos ao ano de 2017, da avaliação do último ano. E as variáveis que a gente observou foram gênero, raça, localização institucional, a disciplina da pós-graduação na área que ela foi avaliada pela CAPES e o extrato de desempenho de cada programa de pós-graduação. E para classificar a raça das pessoas, a gente usou o método da heteroclassificação, que já é um pouco uma tradição nos estudos do GEMA e consiste basicamente na atribuição dos pesquisadores de cor, de acordo com as categorias do IBGE, que é preto, pardo, branco, amarelo e indígena, para fotos, né, pesquisadas na internet. E, bom, a gente analisou a antropologia, a sociologia e a ciência política e as relações internacionais conjuntamente, porque a CAPES faz isso. E aí estão as justificativas, né? A primeira é o fato da CAPES constituir uma comissão de avaliação que basicamente observa as duas
áreas, e também porque programas de pós-graduação, às vezes, existem como ciência política e relações internacionais, embora também existam só programas de ciência política ou só programas de relações internacionais. E agora não tem ninguém para passar os... Obrigada. Aqui é basicamente a quantidade de programas de pós-graduação. Na sociologia, a quantidade é muito maior, depois a ciência política e as relações internacionais e a antropologia. A quantidade total de instituições que a gente avaliou é 110. Obrigada. Aqui é o gênero, a distribuição de gênero em toda a área de ciências sociais. Então, a gente vê que existe certo equilíbrio entre homens e mulheres, né? As mulheres constituem 45% desse grupo de docentes permanentes. Mas, quando a gente observa... Pode trocar. Por área específica, a gente vê que a antropologia puxa muito dado, porque a antropologia é majoritariamente composta por docentes mulheres. A sociologia tem um certo equilíbrio, mas a desigualdade na ciência política é muito mais severa. Pode passar. E aqui é um ponto principal em todas as pesquisas do GEMA, que sempre que a gente vai olhar um objeto novo, se sobressai, né? Que às vezes as desigualdades de gênero observadas sozinhas, elas não mostram problemas tão graves quando a gente olha para a variável raça. Como a gente sabe, a população negra, preta ou parda ou de não brancos é a maioria da população no país. E quando a gente observa a distribuição deles entre os docentes de ciências sociais, a gente vê que os pretos e pardos são infimamente representados. Se a gente considerar isso como um somatório, como o IBGE faz às vezes, eles são 15% dos docentes, enquanto os brancos são 77%. E no caso dos outros, tem um ínfimo percentual de pessoas de cor amarela, mas, em geral, foram professores de universidades que não são tão conhecidas e a gente não conseguiu encontrar imagens na internet para classificar. Quando a gente vê a distribuição de raça pelas áreas separadamente, também percebe que a desigualdade é maior na ciência política, onde predominam mais professores de cor branca, mas, de certa maneira, o problema da assimetria é igual em todas as áreas, não existe nenhuma que destoe tanto. Bom, aqui no mapa vocês não vão conseguir ver os percentuais, mas é uma tentativa só de apresentar visualmente como que as desigualdades de gênero se distribuem entre os estados do país. E aí é interessante notar, nesse quesito, na verdade, o problema de observar as ciências sociais em conjunto é perceber como a ciência política mesmo pode estar sendo beneficiada desse olhar em somatório, porque quando a gente olha para o Paraná, a maioria do... Desculpa de novo. Vocês veem que o gráfico de pizza ali está a maior parte azul, o que sugere que a maior presença que lá tem uma presença substantiva de mulheres, mas quando a gente vê ali que existem 2 departamentos com quadro docente que é 100% masculino, um deles fica nesse território, que é o da Universidade Federal do Paraná. Ou seja, você pode combinar a sociologia e a antropologia. E aí, esse curso da UF também é um pouco conhecido por ter uma pegada que é mais para pessoas que saem de formação militar, então é uma coisa bem masculina mesmo. E ali tem algumas observações, uma delas é que, obviamente, não existe nenhum departamento de ciências, das grandes áreas de ciências sociais, que seja constituído só por homens, então a desigualdade Bom, e aqui, mais uma vez, a gente vê como é mais forte as desigualdades de raça, porque, embora existam 2 departamentos que sejam só constituídos por homens, a quantidade de departamentos que são majoritariamente compostos por docentes de cor branca é muito maior. Todas as disciplinas têm algum caso para contar, e, mais uma vez, a ciência política aparece como a pior de todas.
também não existe nenhum departamento que seja integralmente composto por professores pretos e pardos. Pode passar. Quando a gente começou a observar os dados, uma das hipóteses que a gente tinha é que as desigualdades de gênero iam ser mais severas nos departamentos que são melhor estratificados na avaliação da CAPES. Por que a gente intuía isso? Quando a gente observa os estudos de gênero, né, basicamente mais forte na sociologia, mas também tem bastante coisa publicada na ciência política sobre desigualdades em quantidade de artigos publicados, a gente vê que as mulheres publicam muito menos e, inclusive, submetem muito menos artigos também. E isso é um dos principais requisitos observados pelas avaliações da CAPES, né? Se publicar em revistas de qualidade. Então, a gente intuía que os departamentos que pertenciam aos melhores estratos iam ter uma participação feminina menor. Mas, como a gente pode observar, os departamentos que são do estrato superior, que tiveram a melhor nota da CAPES na última avaliação, têm uma distribuição de homens e mulheres que é relativamente satisfatória, com exceção da USP, que tem uma desigualdade bastante severa e, inclusive, do ponto de vista histórico, é até curiosa, porque a história de formação da USP é conhecida por ter tido um quadro docente bem substancial, integrado por mulheres, né? Mas isso aparentemente foi se perdendo ao longo da história. E no caso da antropologia, os departamentos nota 7 chegam a ter maior presença de mulheres, e também, quando você vai observando o resto dos estratos, aqueles departamentos que conquistam menor nota na CAPES, eles têm maior presença masculina. Então, na antropologia, você consegue ainda identificar que a hipótese que a gente intuía é ainda mais fajuta, né? Não se apresenta na prática. No caso dos departamentos com nota 6, dá para ver que a ciência política, mais uma vez, é a pior disciplina de todas e, enfim, pode passar. É isso, obrigada. Não é isso não. Tem isso aqui. Você me enganou, eu vi obrigada, dei obrigada. Considerações finais. Então, a gente conclui que é um problema muito grande na literatura não ter um olhar um pouco mais atento para essas questões de diversidade, porque você pode até não fazer um gancho direto entre um lugar ter uma presença igualitária de homens e mulheres e de negros e brancos, mas, como somos sociedades democráticas e defendemos a igualdade, de alguma forma isso tem que estar sendo discutido. A presença do grupo feminino, ela se mostrou relativamente satisfatória, ela não, ao contrário do que a gente fala, de que as desigualdades de gênero são muito grandes nas ciências sociais, no quadro de docentes das pós-graduações ela não é tão forte, mas as desigualdades raciais são. E isso ressalta um pouco o que a crítica feminista, mais substancialmente do feminismo negro, tem falado há alguns anos de que é importante observar as desigualdades a partir de várias variáveis e não apenas de gênero sem observar raça. E, como apareceu em todos os gráficos, a ciência política é a disciplina mais desigual e que, frequentemente, quando analisada junto com as ciências sociais, acaba puxando um pouco o resultado. E é isso. Agora sim, obrigada.